Fala, turma! Chegamos! Mais um Taon Podcast aqui direto do nosso humilde, mais lindo, maravilhoso e charmoso estúdio, que tá ficando cada dia mais lindo, né, Pretinho? A gente tá se puxando, né? Estamos fazendo um outro ambiente para entrevistas em um novo formato. Aqui do lado de um bate-papo, às vezes um mano a mano, cara a cara, aqui no ladinho. Estamos melhorando aqui. O nosso fotógrafo Bruno Mendes, a gente sempre deseja todo o sucesso para ele, né? Claro. Mas aí a gente desejou tanto que o homem voou. E deixou que o espaço era dele. E a gente tá montando aqui, tá aprimorando o estúdio aqui, melhorando. Você vai perceber alguns vasos diferentes, uma decoração. Falta as mulheres vir aqui, né? A Mariana e a Carol tem que vir aqui. Elas chegam aqui, elas já batem o olho. E uma coisa que a gente não viu o ano inteiro, ela diz, por que não muda a cor disso aqui? Já mudou tudo o estúdio. Já muda tudo, exatamente. Então agradecer aos nossos patrocinadores, a WSBet.io. É a maior e melhor plataforma de entretenimento do sul do Brasil. E esse QR Code tá no cantinho da tela do lado do Chicão ali, é da AWS, né? Tu sabe que com esse QR Code do Taon, tu bota 10 e já ganha mais 10 também. E a nossa Unesc, a nossa universidade, eu tenho aula já, né? Já voltou às aulas da nossa universidade, então tenho aula... Tu tá fazendo híbrida? Segunda e terça, né? Não, agora quarta e quinta presencial e o restante é online. Então, já voltamos às aulas, mais um ano aí, mais uma temporada, junto com a Unesc, a nossa universidade. Lembrando que a Lucereta já disse, né? Nunca é tarde para voltar a estudar ou começar a estudar, porque estudo é algo que a gente ganha, que a gente adquire ao longo da vida e nunca esquece, não perde absolutamente nada, ainda mais a Unesc com a capacidade que tem, né? Então, agradecer a todo mundo e tamo junto, mais um podcast. Eu vou falar sobre atendimento ao cliente, Pretinho. Eu gosto bastante, né? Faz muita diferença. Tem uma coisa que me chama a atenção quando eu vou a um lugar, é a forma... Eu sou da venda, né? Sempre fui da venda, nunca me vi fazendo outra tarefa, a não ser vender. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção. Tem lugares que eu vou e o atendimento é tão bom que eu não consigo sair sem comprar. Mesmo às vezes não querendo tanto. Esses dias Nem precisava, tal. Fui em uma loja e a mulher me atendeu, cara. A mulher me atendeu de uma forma assim, eu ficava em cima, o meu tamanho da camiseta não tinha lá embaixo. Ela, não, vou lá em cima pegar pra ti. Eu disse, não precisa, eu não vou levar. Não, mas eu vou pegar pelo menos pra te sentir o tecido, se tu quiser vestir, cara. A mulher me atendeu de uma forma. Foi lá, pegou a camiseta, trouxe pra ela. Eu disse, não, eu vou levar. Aí tu não quer nem provar? Eu digo, se eu não ficar, alguém serve alguém. Se não servir em mim, serve alguém. Vou levar. Não tem como eu não levar. A importância é que tem um bom atendimento. Que tu me deu. Hoje nós estamos com uma pessoa que pode falar que é mestre nisso, Thalita Coral. Boa tarde. Ei, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo bem legal, descontraído. E falar, né, um pouquinho de experiência do cliente, que é esse contexto do atendimento. Atendimento não é a experiência do cliente. Atendimento é uma partezinha da experiência do cliente. Então vai ser um bate-papo bem legal também aqui. Tem muita gente que busca, tem muita gente buscando isso hoje. Por que eu te digo? Porque eu estive em São Paulo, numa mentoria agora, mês passado, e aí essa mentoria contemplava uma janta com quem estava dando a palestra, que era o Augusto Braga. E aí, para minha surpresa, cheguei lá, eram somente 3 pessoas na janta. Eu achei que seriam 30, 40, né? E eram só 3 pessoas, uma não pôde ir, ficou eu, ele e uma corretora só. Melhor, e aí, né? Não, ainda mais personalizado. Maravilha. E aí fomos no RD Steak. RD Station. Steak. Steak? Ah, ok. Lá em São Paulo. Tá. Certo. Uma churrascaria. Cheguei lá na mesa do lado, jogador do Palmeiras, eu digo, o lugar aqui é legal, né? Mas enfim. Cheguei lá, sentei e vim me atender. Um cara, eu acho que era uruguai, boliviano, argentino, sei lá. O cara tinha um sotaque. E eu, como falo só português, eu imagino que fosse por aquelas áreas ali, né? E o cara chegou, ele falou assim, começou a atender, tudo bom, sejam bem-vindos. Pegou a nossa, já tirou meu blazer, pendurou na cadeira do lado, botou os nossos pertences em cima de 2 cadeiras, botou um pano preto por cima das cadeiras, pra ninguém ver o que tinha ali. E eu comecei a comer ali, começamos a comer e tal, ele atendeu super bem e tal. E deu 5 minutos, ele veio e falou assim, amigo, a tua esposa ligou aqui pro restaurante e falou que se eu não botar isso aqui em ti, ela vai me matar. E botou um babador em mim, que eu tava de camisa branca. E deu uma risada e botou um babador em mim. Isso aí eu fiquei assim, cara. Cara, ele não fez nada que ninguém pudesse fazer em qualquer lugar do país que não fosse simples. Tem muita gente que busca isso. Hoje as pessoas não estão mais ligadas. Então, Chicão, tá cada vez mais forte a procura, né? E esse ponto que tu falou da tua experiência, vamos pensar comigo. Tu achas que ele fez isso porque ele é legal? Esse atendente? Acho que ele fez isso porque ele foi treinado para fazer isso. Exatamente. É igual quando a gente fala muito do case da Disney, né? A Disney, todos os cast members que eles chamam, né? Que é o elenco deles ali, eles são orientados dentro de um processo. Então, essa pessoa que te atendeu, Chicão, provavelmente ela foi treinada para puxar a cadeira, alocar o cliente, colocar os pertences no lado, colocar a capinha, vir com a historinha do babador. Então,
antes de tudo, a gente tem que entender que para você entregar uma boa experiência do cliente, você precisa ter processos. Não adianta de nada, não, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é legal, ela oferece isso, mas aí tu não gera a tua experiência, né? Você vai sempre depender de uma pessoa que é legal, que é diferente, que entrega um diferencial. E o ideal, né, o ápice de todas as empresas que se destacam no mundo, assim, experiência do cliente é isso. Elas desenham processos primeiro e depois a experiência vem. Treinam as pessoas para a experiência vir. Então, assim, sim, acho que é muita procura. Eu falo experiência do cliente há muito tempo. Esse Instagram que eu tenho, que é o Se Eu Fosse Cliente, ele surgiu há muito tempo. Eu comecei a rabiscar o início de um livro, porque eu sempre trabalhei no comercial, atendimento ao cliente, saque. E eu vi assim, gente, as pessoas não olham para isso. Então, fica uma luta, assim, para buscar pessoas, para contratar pessoas para atendimento, e as pessoas ficam, elas saem, vão para outros lugares. Por quê? Às vezes essas lugar, aí a empresa depende do jeitinho dela de atender, né? Se é um jeito diferenciado, se ela entrega mais, ela fica dependendo do cliente. Então, assim, uma empresa, primeiro para você dizer assim, olha, eu entrego uma experiência massa, eu preciso mapear a jornada do meu cliente. Né? Desde o momento que ele pensa em comprar um imóvel, quem é a primeira pessoa que vem em mente? Qual é o primeiro corretor que vem em mente? Por quê? Quando ele faz um contato com esse corretor, esse atendimento, a interação. Então, a jornada, ela vem, né? Quando ele tem problema, chega até a gente. Então, cada vez mais, especialmente na nossa região, as pessoas, porque elas estão sentindo na pele, né? O problema de não ter esses processos feitos. É tão real isso que ela fala, que eu fui com a minha família agora recentemente numa pizzaria e... No Brasil? Hã? Não, porque tu é diferente, né? Não. Em Criciúma, aniversário do meu sogro, tal, foi a família inteira lá. E aí eu lembro que o meu sogro falou assim, aí veio um garçom, atendeu legal ali e tal. Ele disse, bah, esse garçom é gente boa, né, cara? Ele falou, eu digo, pois é. Mas, tipo, chamou a atenção dele, os demais não deixavam de ser gente boa, mas o cara se destacava entre os demais. Uhum. Será que se todo mundo fosse treinado, ele não ia perceber que aquele era o gente boa? Uhum. Quer dizer que todos eram, acho. Né? Exatamente. Ou não falaria nada? Porque pra mim foi o gente boa, foi o cara que botou o babador ali, né? Lógico. Por isso que a gente fala de construir o seu jeito de atender. Quando uma empresa tem uma direcional de como é a minha entrega do meu serviço ou produto, fica mais fácil tu ter aquele modelo padrão, né? Esse é o meu jeito. Então, se eu for, vou dar um exemplo, no restaurante X, assim que eu chegar, eles vão servir um pãozinho quentinho com uma manteiga e um molhinho. Esse é o meu padrão. Então, como é que eu vou servir esse pãozinho quentinho? Você vai chegar pelo lado direito do cliente, tudo é processo, né? Sim. Então, eu não posso... Se tem uma mulher na mesa, a mulher é servida. Então, é processo. Então, todos esses detalhes. E não é só num bate-papo, porque a pessoa pode se desgastar, né? O dono do negócio, ou o gerente do negócio, se desgastar a cada entrada de pessoa nova, passar tudo novamente. Então, se você tem um manual, um processo alinhado, fica muito mais fácil. Mas na prática, esse manual é uma coisa escrita, é um vídeo? É uma receita de bolo? Como é uma receita de bolo? Como funciona é que em todo é? lugar? Tipo, chegou um funcionário novo, tu pensa assim, tu chegou, tu é nova, eu sou o dono do negócio, o que eu faço? Primeiro, né, se você vai para o front de atendimento, antes de ir, você precisa ser treinado e capacitado. Tem que ter uma integração desse novo profissional. Perfeito. Você tem que dominar o produto ou serviço, assim, ó, como se você tivesse construído aquilo. Então, o atendente, ele tem que saber muito do produto, muito do serviço. Thalita, mas eu não vendo, eu só atendo, eu só recebo o cliente, mas você precisa saber, porque o cliente vai questionar você em algum momento. Quando perguntar, a pior coisa é dizer não sei. Não, pizza. Não. O que vem nessa aí? Ai, não sei. Gorgonzola, orégano. Tem cara que é assim. O que gorgonzola, você me orégano, tal, molho de... Eu digo, tá ligado, hein? O que você me indica? Então... Porque primeiro assim, ó, se eu tenho um restaurante, vou dar um exemplo. Se eu tivesse um restaurante, eu ia fazer com que o meu time experimentasse tudo que tem no cardápio. Claro. Né? Colocar tudo, isso aqui tem glúten, isso aqui não tem. Se o cliente perguntar isso aqui vai ter um ingrediente X, esse aqui é o segredinho nosso, que é tal coisa. Então, eu quero que ele conheça tudo. E eu tive uma história bem legal, porque assim, eu não gosto de brownie, eu não gostava de brownie, e como sobremesa, né? Eu achava que o brownie era uma massa de bolo, assim, de chocolate crua, batida. E aí eu fui num restaurante e a pessoa veio, né? O garçom vendedor, que eu digo, né? Que é o garçom precisa saber vender o produto, ele falou assim, então, o que vai ser de sobremesa? Posso dar uma indicação? Eu assim, pode. Assim, o nosso brownie. Daí eu falei, eu não gosto de brownie. Ele assim, mas não é o nosso brownie.
Eu assim, tá, qual é o teu brownie? Ele assim, o nosso brownie, ele é desconstruído, vai vir com uma calda de chocolate em cima, alguns morangos frescos também que a gente joga por cima. E eu te digo mais, se tu não gostar, eu pago o brownie pra ti. Ô, louco. Daí eu hein? falei assim, olha que eu sou bem sincera, e se eu vou fazer tu pagar, se eu não gostar? Ele assim, tudo certo. Aí veio lá o brownie, ele chegou, entregou pra mim e explicou também toda a forma de fazer. Eu comi o brownie, comecei a comer, e ele, de longe, estava me observando. Só eu já de estava olho. na metade do Deus brownie. do céu. Será que eu vou ter E que pagar isso aqui? ele olhou assim, ó, eu não vou precisar pagar, né? Eu falei, não. Então, assim, eu passei a gostar de brownie devido àquele atendimento, àquele vendedor. Ele explicou como é feito também, Exatamente. né? E o que aconteceu? Eu voltei nesse restaurante e eu cheguei, tipo, umas 6 horas da tarde, era um happy hour, assim. E o que eu observei? Esse atendente, esse garçom que me atendeu aquele dia, ele estava lá fazendo o lanche dele. Ele pegou o cardápio e pediu alguma coisa do cardápio. Então, o que eu observei? O dono desse restaurante, ele dá liberdade para os funcionários conhecerem os produtos. Então, assim, o lanche deles é feito lá com o cardápio deles. Então, assim, não é a comida da equipe, é a comida que o cliente come. Eu gostaria que você comesse também. Por quê? Isso, para mim, é inteligentíssimo. Porque ele passa a ser teu vendedor. Ele só me convenceu de comer o brownie, né, de pedir o brownie, porque ele sabia que o negócio era bom. Ele já tinha experimentado, então ele garantiu. Então, assim, precisa conhecer de produto, né? E conhecer de pessoas também, que eu acho que é a cereja do bolo de qualquer, né, empresa, negócio, assim. Vamos supor, 10 restaurantes te procuram. Não tem uma receita de bolo. Cada um tem um jeito de atender, cada um tem a sua peculiaridade, cada um é um tipo de comida que serve. Cada um cria a sua experiência? Ou é uma... Não tem receita, Chicão, assim, não. É fácil tu pegar assim, eu quero treinar a minha equipe. Joga lá no YouTube, tu vai ter vários treinamentos de atendimento ao cliente lá. Então, não existe, não é mecânico o negócio. O que a gente faz quando a gente entra dentro do negócio? A gente acabou de entregar 2 consultorias para negócios, né, de gastronomia. Então, um é um restaurante e outro é uma confeitaria no norte do estado. O que a gente faz? Primeiro, a gente vê, a gente começa do início, né? Então, quem é a persona do teu negócio? Eu tenho essa persona. São essas pessoas que visitam o meu negócio. Legal. Eu faço uma pesquisa com elas. Eu observo o que faz elas irem lá. Quais são os detalhes que fazem ela voltar. E aí começamos a mapear. Depois disso, a gente cria a proposta de valor, que é o quê? O porquê que o cliente vai sempre me escolher e não concorrente. Depois eu crio um mapa de empatia. O que é? Eu conheço a dor real daquele cliente e eu construo um tom de voz para ser aplicado em todos os meus atendimentos. Então, a gente cria expressões que são utilizadas no decorrer daquele atendimento, que são peculiares daquele negócio. A gente cria os scripts de abordagem, né? A hora que fecha um atendimento não mecânico, então ao menos a entrada precisa conectar a esse tom de voz que a gente criou. E a gente entra no mundo das experiências, as entregas a mais. Eu digo sempre que não adianta tu vir ali com mimo, com presente para o cliente, se tu não tiver um processo bem azeitadinho. Primeiro, desenha processo, depois entrega experiência. Porque eu falo sempre, não adianta de nada você me dar uma squeeze personalizada, né, para tentar resolver um problema de atendimento. Não vai resolver. A squeeze não vai resolver o mau atendimento tampar o que sol eu com uma recebi. peneira. Esse podcast eu vou ter que ouvir de novo com a folha e com a caneta. Anota para mim aí, vai anotando para mim aí. Então, assim... Poxa, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de uma situação ser desagradável, o gerente ou o dono chegar, não, vou te dar um presente aqui, um pedido de desculpas. Cara, mas eu não queria aquele presente. O cara foi dar uma fatiada na picanha no restaurante ali em Criciúma, derramou a fatia da picanha em cima da roupa da Carol, a roupa social alinhada. Assim. Deu uma picanhada no braço, pegou no braço, na pela do blazer e caiu. Cara, não foi nada, deu uma olhada assim. Digo, e olha só, a gente até aceita o erro. O cliente aceita o erro. O que ele não aceita é o não reconhecimento do erro, o não pedido de desculpas. Por quê, né? A gente está ali, a gente é humano, mas... E tem muito isso, sabe? Empresas que querem ainda colocar a culpa em cima do cliente, né? Não, mas tu também não foi claro na informação, tu também não pediu a informação correta, por isso. Aí já sai na defensiva. Né? Primeira coisa, peça desculpa. Independente de qualquer coisa, já quero pedir desculpa, né? Aqui, tal. Thalita, mas o cliente nem sempre tem razão. Óbvio que não, mas quem é a razão do teu negócio é o cliente. Ele é a razão, não é que ele tem razão.
Você só abre a porta. Um só tem cliente que não negócio. faltar com respeito, beleza. Obviamente. Aí, beleza. Se faltou com respeito, Chega é lá. outra aí, história. Mas se Diego, não faltou... demite cliente. Eu falo sempre assim, ó, eu tenho o tem prazer de fazer cliente- isso. Já fiz isso algumas vezes. Tem cliente que não é excepcional. pra ti, tá É. tudo certo. Aquele cliente que vem só olhando pra preço, pode ter certeza, Sai fora. ele não é cliente pra ser teu. Porque ele não vai enxergar nenhuma entrega de valor no que tu for fazer. É isso Vai mesmo. ser problema, Aham. sabe? Então, assim, ó, não tenha nenhum remorso em demitir, desligar cliente. Então, a gente tem que fazer mesmo com gosto, como tu mesmo falou. E aí, assim, a nossa estrutura toda é de compreender de pessoas. A gente precisa entender perfis, gostos, para gerar esses processos, para gerar essas experiências. A experiência, quando a gente fala assim, o que é a experiência? É tudo que é teu negócio, tudo que tu, como profissional, tudo que a tua marca, a tua empresa, ela gera de emoções no cliente. Sentimentos no cliente. Vamos dar um exemplo assim, né? Eu sou uma empresa de e-commerce, eu vendo coisas pela internet. A partir do momento que eu recebo a embalagem e a embalagem estiver muito legal, né? Ter cuidado, ter uma cartinha lá dentro, aquilo ali eu já estou gerando sentimentos no cliente. Então, todas essas interações que o cliente faz, a gente tem a oportunidade de gerar experiências, né? E eu sempre falo também, quanto mais simples, mais toca o coração. Né? Se você Simplicidade. né? quiser escrever uma cartinha para o cliente, prefira escrever à mão, não manda para a gráfica, entendeu? Porque mesmo que você faça aquela mesma mensagem para todos os seus clientes, você só mude o nomezinho Thalita, Chicão, Diego em cima, quando eu recebo algo escrito à mão, eu penso assim, pô, o cara Perdeu escreveu tempo. para mim. Perdeu Claro. tempo pra... Né? Deu atenção pra mim, né? A gente fez um treinamento para um grande player e eles eram 50 profissionais espalhados pelo Brasil. E eles atendem tudo online. A gente criou o tom de voz dos atendimentos online dele. E aí eu falei assim, né? Na época era minha irmã, a Débora, que estava comigo nesse projeto. Eu falei assim, ó, eu vou escrever uma carta para cada um deles. E eu vou mandar um mimo, um presente para cada um deles. Se tu tá doida, ela assim, tu vai gastar um monte de frete. Assim, não tem problema. É a primeira experiência que eu estou oferecendo para essa empresa. E é uma forma de eu entregar mais para que eles lá na frente pensem em mim de novo. Claro. E aí a gente fez isso, né? Eu fiz, né? Passei final de semana aqui, Chicão, Dele um fazer por um, carta, O 50 pulso chegava a cartinhas. Foi. E eu mandei pra chegar lá nas casas deles. Quando a gente teve o aulão ao vivo, que foram aquelas videoaulas que eu te falei ali no começo, quando teve o aulão ao vivo, teve uma pessoa que falou assim, eu quero falar uma coisa. Daí eu falei, não, pode ir, tava aberto no aulão ao vivo pra gente discutir. 50 assim, cabeça, mais Thalita, tudo. aquela mensagem que tu escreveu pra mim fez toda a diferença no meu dia. Porque há quanto tempo eu não recebo uma carta escrita à mão, um bilhete? A gente não tem mais tempo para isso. Ele falou assim, a gente vive com pressa. E saber que tu parou para escrever para mim, não tem noção o peso que foi. Então, assim, sabe, quanto mais simples, mais toca o coração. Não precisa ser grandes, são detalhes, na hora certa. Exemplo, teve um colega meu que ele fez uma cirurgia no dente dele, e ele saiu, né, do consultório, e ele chegou em casa, tinha um kitzinho de picolés para ele, com uma mensagem dizendo assim, isso aqui vai ajudar muito no seu pós-operatório. Então tinha 3 sabores de picolés, porque ele precisava, né, ingerir somente coisas geladinhas. Então, assim, quanto gastou, né, para enviar ali, sei lá, 5, 6 sorvetinhos, picolés? Então, esse tipo de coisa que faz com que o cliente, quando ele precisar de novo, ele procure você ou indique você. Porque, às vezes eu vendo algo que também é uma vez na vida para o cliente, 2 vezes. Mas quando ele tiver um amigo que quer comprar algo, ele vai dizer, tem que ser com fulano. Ele vai brigar. Ele vai brigar, ele vira teu defensor. Eu fiz a cirurgia na Volare ali, a Volare até é patrocinadora nossa e quando terminou a cirurgia ali, quando terminou, tu só quer ir embora, né? Porque tu ficou ali com a boca aberta. Sim. Eles me deram um kit com todos os remédios que eu ia precisar tomar no pós. Tu vai direto pra casa. Legal, não precisa Ensina passar pra- na farmácia. Nossa, sério, velho. Eu digo, Olha isso aí. coisa simples, Detalhes. vim direto em casa. E que às vezes eles Com ganham até enxágue, amostra, com- né? Amostra grátis, às É. vezes, de representantes, gente. É só esse olhar, né? E, então, assim, eu acredito que o grande segredo é primeiro conhecer quem é a pessoa que tu queres, né? Vender o produto e tal. E às vezes o negócio pode ter mais que uma persona, que a gente chama, que não é o público-alvo, é a persona mesmo. A gente cria mesmo um modelo de cliente, né? Que a gente quer atingir. E saber, né, como que ele gosta de ser atendido. Tem gente que fala assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu escutei minha vida inteira isso, Diego. Mas isso é uma grande mentira. Eu não posso tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada.
Eu tenho que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso serve para o atendimento. Não é assim, eu gosto de ser atendida assim. Por exemplo, eu vou numa loja e eu gosto de ficar sozinha olhando... Eu também. Né? E aí não chega ninguém perto de mim, pelo amor de Deus. Mas tem gente que gosta de uma consultoria, que chega ali e tipo, não sabe nem o que fazer, onde olhar, eu não sei fazer composição de roupas, entende? Então são gostos diferentes. Então a gente tem que entender de pessoas para poder oferecer o atendimento ideal para elas. Então atenda as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Eu tive em São Paulo, na Zara. Já teve na Zara? Ninguém te atende, né? Não. Ai, só feliz lá. Aí, eu assim, não, mas Já eu gosta. Realizado, já gostou. Já. Mas daí eu olhei o calçado assim, eu digo, como é que eu faço aqui o tamanho? Só pegar, aí fui, me agachei, peguei, daí o que eu fiz? Tirei meu calçado e provei o calçado da Zara no meio da loja. Azar. Eu vou fazer, né? Não tem ninguém aqui. Aí peguei o calçado, fui ali, comprei um presente pra Carol, comprei um calçado pra mim e uma calça pra onde eu alfaiataria. Fui pro caixa, paguei. Só alegria. A Nike também lá de São Paulo, lá do shopping, lá não. Ninguém vai falar contigo. Mas se é uma pessoa, mas é que eu digo, tipo, o meu perfil é legal. Mas se é uma pessoa que gosta. É isso aí. Como é que faz daí pra saber? Tem que ter um atendente que sabe discernir isso, já quando a pessoa entra no primeiro contato, ou ele já aborda falando, opa, tudo bem, boa tarde. Mas tu gosta de ser atendido? Tem essa pergunta, não tem? Como é que funciona? Isso. Agora, o caso da Zara foi bem legal ter colocado. Na verdade, a Zara, ela mapeou essa persona. Então, elas já sabem que a pessoa que não gosta de ficar sozinha não vai entrar ali. Então, para eles está tudo certo. O pessoal já sabe que na Zara é assim, já sabe, tipo... é o perfil, é o que eles modelaram de negócio para eles. E está tudo certo também. Agora, a gente não tem que perguntar, como tu gostaria de ser atendido? Tu tem que ser especialista em pessoas. Por isso que a gente precisa se dedicar a entender. Por exemplo, a gente está agora fazendo um trabalho para estudar a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela consegue trazer para a gente alguns insights para a gente poder modelar o nosso atendimento. E aí, dentro disso, tem também um livro muito legal, que é do Lindstrom. Eu até deixei aqui para poder passar para vocês, porque tem a estrutura bem grande. Que é a pirâmide? Não, esse livro da lógica... o nome do livro é A Lógica do Consumo, do Lindstrom também. Isso é no Google? Não, esse aqui é um material meu. Quer dizer, por causa de botar aqui. Mas no Google pode ser que tenha lá o livro também para a gente ver. Mas a lógica de consumo, o que ele fala? Ele diz que a gente precisa criar algumas experiências, alguns rituais, né? Focar em evangelismo da nossa marca. O que seria isso? Vou trazendo uma prática para vocês. Cerveja Corona. Me explica por que tem que colocar um limãozinho. Porque todo mundo bota. O que eles criaram? Um ritual, né? Final do ano, época de Natal. Quem que a gente vê circulando aí pelas cidades? Um caminhão vermelho de uma marca aí, né? Que é a Coca-Cola. Eles criaram o evangelismo. Então, eles falam que o ápice, né, dos negócios é eles seguirem essa linha que fala em confiança, evangelismo, senso de propósito. Né? Eu tenho que ter um propósito, eu não posso só vender um produto. Quando eu pergunto assim para as pessoas, na primeira conversa que a gente tem das consultorias, eu falei, o que teu negócio vende? É meio óbvio essa pergunta, porque, por exemplo, estou atendendo uma confeitaria. O que teu negócio vende? Certo? Eu disse, meu Deus, a guria vem não vem nem preparada para essa reunião. Eu vendo doce, bolo, né, Thalita? Mas não é isso. Né? Quando a gente fala de Apple, por exemplo, eles não vendem smartphones, eles não vendem computadores, não vendem como é que é? AirPods, iPads. O que eles vendem é uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas. O modelo de negócio deles, Diego, foi desenhado para isso. Eu não quero ter que convencer ninguém de comprar um produto novo que eu lanço. E aí, quando eles lançam um produto novo, o que acontece? E eles ditam o mercado, né? Sai todo mundo correndo. Eles ditam o mercado. Exatamente. Tu pode ver que é lançado um celular da Samsung. Não, esse aqui é melhor do que o iPhone. É sempre para ser da Motorola. Não, esse aqui é melhor do que o iPhone. Eles ditam o mercado. Mas assim, Chicão, eles lançam... É engraçado, né? Porque eles lançam um novo iPhone. Eu nem sei o que tem de diferente lá. Mas eu sei que vai ter alguma coisa para facilitar a minha vida. Ou uma câmera melhor... ou alguma utilidade ali que vai facilitar no meu dia. Isso é muito louco. Isso aí é muito de eles criarem essa parte do evangelismo, né, dessa estrutura. Então, eu super indico ler o livro A Lógica do Consumo, do Lindstrom, que ele é uma referência assim, no marketing também. E aí ele já fala também sobre a pirâmide de Maslow, e a gente estudando a pirâmide de Maslow, que entra na parte das nossas necessidades, né, como pessoas, a gente consegue aplicar um bom atendimento lá na ponta, uma experiência legal. Tem que entender de pessoas, sabe, Chicão? Não tem como fugir, tem que entender de pessoas. Esse é o livro. Esse é o livro. A Lógica do Consumo, já anotei aqui, ó.
verdades e mentiras sobre o porquê que compramos. É muito legal. Né? Legal. Então, a gente indica esse livro para quem tem qualquer tipo de negócio, né? Tem ali Independente se faz venda. atendimento ao público ou não. Venda qualquer coisa. Então, Legal. isso é muito, muito interessante. Os trabalhos que tu já fez até hoje, qual foi o mais desafiador ou que teve um resultado assim expressivo demais, gigantesco ou que te marcou? Diego, todos me marcam. Mas assim, o que eu acho mais legal, porque seria fácil eu dizer para ti, dessa empresa grande que eu atendo, que é a minha cliente. E aquela empresa que eu escrevi as cartinhas, dando outro projeto para eles esse ano. É assim. Entregamos dia 15 de março, que é o grupo Electrolux. Aham. E então assim, eu gosto muito de falar das menores, empresas menores. Investem, né, nisso, porque não é fácil alguém ter essa mentalidade de investir numa consultoria. Uma grande empresa, beleza. Exatamente, Agora, porque já tem um conceito claro, formado. justo. Agora, teve uma empresa que é muito especial para mim, assim, eu quero citar para vocês, que eles são sócios, é marido e mulher sócios, e ele não queria me contratar, e ela sim. Ele dizia que era besteira, que é um investimento muito alto, a gente nem sabe ao certo o que vai ser entregue, o que a gente quer de fato e tal. E ela dizia assim, não, a gente precisa, porque eu tenho certeza que a gente tendo a nossa jornada mapeada, a gente vai conseguir entender os pontos ali que a gente pode melhorar ou entregar mais. Por fim, né, a gente fez um trabalho, é uma empresa menor e tal, ele que fez questão de, porque eu sempre peço um feedback ao final das consultorias, ele que fez, um textão, assim, falando exatamente disso, porque a experiência, o mapeamento da jornada, construção do seu jeito de atender e encantar clientes tem que refletir no resultado. Não é só montar frufru kit de brindes para cliente, né? Isso aí é um detalhe muito pequeno dentro do todo. Então, tudo que a gente constrói é olhando para como que isso vai te trazer mais resultado, como que isso vai fazer com que você consiga reter o seu cliente. Então, e aí a gente fez uma análise do crescimento que a empresa teve, né, depois que a gente aplicou e fez todo esse manual para eles. Respondendo à pergunta anterior, sim, a gente tem um manual escrito, ele é digital, ele é vivo, eles podem atualizar com o tempo, mas a gente entrega para eles esse manual para eles terem lá como norteador de treinamentos, de novas pessoas e tal. E geralmente eles fazem o quê? Daí bota o treino no gerente pro gerente, porque o dono do negócio não vai ficar treinando as pessoas, né? Geralmente eles capacitam alguém, e quem chegar é contigo. Isso aí, tem que ter uma pessoa para ser a cabeça da experiência, não pode ser o dono, porque o dono tem um monte de coisa. O dono, ele é um sponsor que a gente fala, é o patrocinador. É o cara que vai dizer assim, a gente segue isso daqui. E o gerente é o que vai aplicar com o time. Eu não tenho gerente. Então, o dono vai ter que fazer esse papel. Porque se não tiver um dono para isso aqui, vai sair assim, a gente sai de lá da empresa, aplica aquilo, daí faz um treinamento, sai todo mundo, sabe aqueles treinamentos motivacionais? É assim, no final. Só que ele faz isso aqui, o pico, e ele cai. Se eu não tiver uma pessoa para, lembra, vamos fazer assim, a gente esqueceu de entregar isso aqui para o cliente, aí o negócio vai pro ralo, você só gastou dinheiro. Sim. Daí assim, por isso que nas primeiras reuniões, quando a gente começa a consultoria, Diego, eu sempre pergunto, quem vai ser a pessoa, a dona disso daqui? É a pessoa que vai garantir com que a gente consiga deixar essa engrenagem rodando bonitinha. Porque senão é só um papel. São 100 e poucas páginas, alguns 200 e poucas páginas que a gente constrói, porque ele é complexo, essa análise, né? Para vocês terem noção, o que preconiza os estudos é que uma jornada do cliente ela pode levar até 1 ano para ser mapeada, dependente do negócio. A gente costuma fazer isso em 4 meses. Mapear tudo, né, fazer a descrição de todas as personas, porque daí a gente já tem ali o nosso método para acelerar esse processo. E a gente coloca muita mão na massa, não depende tanto do cliente. Mas a maioria acaba dependendo muito do cliente, e aí o cliente tem um compromisso, tem uma reunião, e o negócio não vai. Então, assim, é complexo, sabe? É um negócio complexo, mas é um negócio que faz toda a diferença no seu resultado. Tem gente que já tinha Por exemplo, tu esteve agora no restaurante Veneza, agora há pouco, né? Mas foi no Ana Luísa ou restaurante? Foi no restaurante. Porque a experiência do restaurante é boa. Ou melhor ainda. É isso que eu ia dizer. Tem lugares que tu chega que a experiência já é legal. Porque lógico que tem lugares que tu chega e não tem experiência nenhuma. Mas a experiência do restaurante já era boa. Isso. Aquele jeito da família receber ali a Luana e a Larissa, o Tito, todo mundo ali. Chegasse num ponto importantíssimo. E foi o que a Larissa e a Luana falaram pra mim. E se eu, a Luana e meus pais não estiverem aqui?
Perfeito. Como que vai passar e transmitir essa nossa essência, esse nosso jeito para o cliente? O negócio depender dos Ele falou proprietários assim, é nosso. a gente não vai poder nunca viajar em família? Não, porque eles são muito acolhedores da família. deles ali. Então, assim, a gente fez justamente esse manual, esse modelo para eles, para que seja um norteador de novas contratações, né? De poder dizer assim, olha, é assim que a gente atende, é assim que a gente fala para o cliente. No meio ali da experiência vai surgir alguma coisa que a gente mapeou. Então, assim, esse é o nosso jeito, essa é a nossa essência. Criamos o tom de voz, que tem que ser alinhados com o da família. Como é que é esse tom de voz? Me explica. Dio Madonna, lá é assim. Lembra? Não, lá é. Ensinaram o Mbappé, o garçom Mbappé lá. É verdade. Diego, vou resumir e eu acho que tu vai compreender. Mensagem é o que você fala, tom de voz é como você fala. É uma coisa que a gente já conhece, é clichê essa frase. Mas o tom de voz, ele não é a entonação, volume de voz que você fala com o cliente. Tom de voz é que, mesmo por meio de uma escrita, eu saiba que eu estou falando com essa empresa. Entendeu? Tem essa estrutura toda desenhada. Por exemplo, a gente constrói a linguagem, a gente constrói o propósito dessa minha conversa. Então, a linguagem ela precisa ser positiva, alegre. O propósito é informar, orientar, é solucionar. Então, a gente constrói... São 4 blocos para a gente chegar nesse tom de voz. E aí, dentro dessa estrutura, a gente monta os scripts, né? Como que a gente aborda dentro do nosso tom de voz. Porque, assim, eu não posso ter um padrão, né, de conversa, de atendimento ao cliente. Porque, como eu falei, né, a gente precisa atender as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Mas, no meu atendimento, eu preciso transmitir a essência da minha marca, por meio dessa minha conversa. Eles têm que saber... Assim, tem uma empresa, a Nubank. A Nubank é uma empresa que você chama eles ali no atendimento, você vai saber que está falando com a Nubank. Eles não precisam dizer, entendeu? Ou se eles chamarem, tu vai saber, porque eles criaram um tom de voz alinhados à marca deles. Não, a Vivo, todo atendente da Vivo que te ligar, tu sabe que é da Vivo. E o WhatsApp, do Flávio Augusto, que era do Flávio Augusto. Cara, o WhatsApp, eu cliquei um dia no link deles pra ver quanto que era. Mensalidade pra atender pra inglês, né, online. Cara, eu só cliquei, eu não sei como, já descobriram meu número, me ligaram. Oi, tudo bem? Eu vi que você clicou no link aqui. Cara, me falei com 4, 5 pessoas, eles me ligaram 4, 5 dias diferentes. Tudo mesmo papo, tudo mesmo estilo. Cara, tu entende que falar inglês poderia agregar no teu negócio? Cara, é padrão, né? Porque o Flávio sabe que ele é assim, né? Não, mas beleza, quando fala, ok. E quando é por escrito? É isso aí. Mensagem. Então, aí, é isso que eu ia falar. Eu tive uma experiência essa semana pelo canal digital da Azul, Linhas Aéreas. E eu consegui, né, entender que ali tem a construção do tom de voz deles. Por exemplo, primeiro que ele me abordou não dizendo que é o fulano de tal. Ele diz que ele é o tripulante, né? E no final ele fala assim que você tem de azul, eles sempre falam isso, né? E dentro dessa estrutura, eles colocam alguns detalhes e expressões que são da Azul. Palavras e... Isso, por exemplo, quando a gente criou tal. lá da Electrolux, esse manual deles, a gente criou as expressões deles. Legal. Então, assim, por quê? A gente quer que crie essa identidade do atendimento, para que a pessoa saiba que é da Electrolux. Então, essa construção, ela vem por meio de atender a necessidade daquela persona ali. É como que ela gosta. Tem gente que é mais contida, não gosta de tanta brincadeira, então a gente vai por essa linha aqui. Então, a gente constrói e modela isso. E entrega para a empresa. Aí a empresa passa isso para todos os atendentes que aplicam no dia a dia. Entendi. É bem interessante. E tu montou um outro negócio com outras mulheres? Atende o UOL? Como é que é isso? Atende o UOL, ela é uma empresa, eu digo que é uma startup. É chique falar isso, né? Eu falei assim, gente, antes de eu dizer que é uma startup, eu vou ver o que é um conceito de startup. E beleza, atendeu, é isso, é uma startup. Ela traz algo inovador para o mercado, e tudo que traz algo inovador é uma startup, a gente pode considerar como startup. Mas o que acontecia, Diego? Nessas andanças de consultorias, treinamentos, a maioria dos donos, diretores, gestores chegavam assim, Thalita, tu não tem pessoa para ficar? Tô com uma vaga, uma oportunidade aqui, tá difícil contratar, ninguém para e tal. Aí eu olhava, né, a empresa... Isso online? Olhava, tanto presencial, Físico, online, tudo, né? Era assim, perfil de atendimento. Se eu conhecia alguém que tinha... Eu olhava, não, esse perfil tá, eu ia lá e entregava. O empresário saía feliz, o funcionário também, porque eu também só indicava a pessoa que eu via que estava aderente também e que seria uma oportunidade legal para ela também. E assim foi. E eu comecei a ver que essas minhas indicações estavam sendo muito assertivas. E aí eu pensei, bom, gente, eu acho que tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro aqui, né? E estruturar e modelar um negócio.
E começamos a modelar, estruturar. Isso era um projeto meu desde o começo do ano passado, mas eu estava na gaveta. Aí eu pensei estrategicamente naquelas profissionais que vocês viram na foto ali. Cada uma tem uma competência que vai fechar direitinho com o que a gente precisa. Então, tem uma com uma expertise comercial muito forte, outra para o marketing, growth, muito legal. Tem uma que é psicóloga, que ela é especialista nessa parte de gente, great place to work. Então, assim, pessoas que sabem olhar para quem são as ideais. E tem eu, que tem esse olhar voltado para os soft skills de atendimento. Porque uma contratação dessa, ela não pode ser feita por meio das habilidades técnicas 100%. 70 soft skills, que seriam habilidades comportamentais, e 30 técnicas. 20. Porque a habilidade técnica a gente treina. Claro. Né? E aí a parte comportamental já é mais desafiadora. Muito. Então, ali a gente viu a oportunidade e nós criamos a AtendeWall. Né? A gente não divulgou muito ela, porque a gente começou a atender alguns clientes para validação. Já está em processos seletivos. Hoje, eu, inclusive, de manhã eu participei de uma etapa bem importante para uma empresa. E a gente entrega, Diego, o profissional assim, com a seleção, vamos dizer assim, mais assertiva possível. E antes de ele ir para a tua empresa, a gente vai treinar ele. A gente vai dar um treinamento voltado para a parte de atendimento, a parte de escrita, a parte... por exemplo, essa vaga que a gente está fazendo agora. Essa aí é uma parte tem muito lado comercial. Então, a gente faz toda essa estrutura de construção de pitch de vendas. A gente faz a estrutura para a construção todo do rapport dele, como que ele consegue... E a gente modela tudo isso, deixa ele treinadinho para ti. O que o teu papel como empresa é treinar ele perante o teu produto, serviço e regras internas. Mas vai ser um cara ou uma pessoa que vai chegar lá e vai saber escrever para o cliente, né? Se for um atendimento digital. Vai saber abordar o cliente, vai saber fazer uma abordagem, uma sondagem, um fechamento alinhado ao que tu queres. Então, não vai ser simplesmente recrutar e botar para dentro da tua empresa. Entendi. Fora isso, a gente acompanha ele por 6 meses. Todo mês a gente vai ter uma conversa com ele, com a empresa. Tá legal, tá aderente, estão gostando, não estão. E a gente garante para a empresa a substituição do profissional caso ele não consiga performar dentro daquele período. Então, a segurança pro cara de no mínimo 6 meses. Exatamente. Seguro pra caramba, cara. Exatamente. É bem legal. Era algo assim, antes de eu modelar de fato, eu conversei com colegas meus em São Paulo. E eles falaram assim, não vi nenhuma empresa ainda fazendo isso. O que eu vi é empresas de call center que, por exemplo, eu tenho 10 vagas aqui. Vou lá e pego tudo e jogo. Mas acompanhar e ter essa garantia... E essa pessoa que é contratada, ela só basta ela querer ter o perfil? Que a pessoa vai ser treinada, vai receber um treinamento diferenciado, vai ficar pronta, querendo ou não, né? Ela vai sair com esse bônus. Se ela não ficar na empresa, ela vai sair com essa capacitação, essa trilha toda aí nas costas dela. E assim, tem profissionais muito boas ali que eu tenho certeza que a entrega é... Mas numa empresa que às vezes não tem processos, mas entende que o trabalho da AtendeWall é importante para ela conseguir o profissional que ela procura no mercado e tal. Como é que faz? Porque daí vocês vão... Como é que é feita essa capacitação com ela numa empresa que não tem processo bem definido? Tu falas assim, da gente já tem a equipe e a gente vai lá e capacita essa equipe, ou ela tem uma vaga, uma oportunidade? Tem uma vaga, uma oportunidade, só que ela não fez um trabalho com a Thalita antes, então ela não está muito bem definida com os processos, mas ela quer a AtendeWall para poder achar o profissional. Então, assim, a gente tem uma conversa muito franca, que a chance desse profissional ficar ali é muito pequena. Porque bons profissionais não ficam em empresas desorganizadas. Ou ele entra para te ajudar e tem a noção, eu vou entrar nessa empresa para ajudar a estruturar, ou não fecha. Assim, a gente já viu muitas situações de ter bons profissionais e entram na empresa totalmente bagunçada. Eles não vão ficar. Porque imagina vocês, né? Quem que vai ficar? Imagina. Então, a gente tem uma conversa bem franca, tenta entender primeiro quais são os pontos, como funciona o trabalho, a linha e tal, para daí sim a gente iniciar o processo. Porque a gente também tem um compromisso com o profissional. Como que eu vou tirar, se ele estiver empregado, de uma empresa e colocar ele dentro de uma outra, prometendo só salário? Não é só salário, ele não vai ficar só pelo salário. Vai ficar pelo que a empresa tem de futuro, a organização, se é uma empresa correta. Então, a gente tem esse compromisso também, sabe, Diego? Então, há uma triagem, uma conversa inicial. Então, tudo isso foi pensado devido a essas dores levantadas lá atrás, né? Nessas consultorias, treinamentos.
Por exemplo, empresas que a gente está fazendo a implantação de uma área de saque dentro de uma empresa que é aqui de Sara. Então é boa. Essa é de Sara, é boa. Sara não tem erro. Então, daí a gente está fazendo toda essa reestruturação da área de saque deles. E eu sei que surgem as dores de pessoas. Então, e aí, pessoas? Porque a gente, dentro da nossa construção, da consultoria, num caso específico de uma área dessa, a gente fala, vamos mapear processos, vamos achar tecnologia e vamos encontrar as pessoas. Ou ver se essas pessoas que já estão aqui vão fazer tudo isso. Não conseguir dar conta do recado. Exatamente. Então, só que chega na hora de pessoas, às vezes vem, Thalita. Aí eu falei assim, eu entendo que nunca foi sonho de ninguém ser atendente de saque. Quando você era pequeno, você não dizia assim, ai, meu sonho é ser atendente de call center. Quando eu crescer, eu vou ser atendente de call center. Eu sei disso. E eu vivi dentro de uma empresa bons tempos ali com essa situação. Mas a gente consegue modelar, criando ali uma estrutura de cargos, de salários. Consegue modelar algo legal. Para entregar. E eu sempre falo, a área de atendimento tem que ser colorida. Se eu chego numa empresa e dizer assim, ali é o saque, e tá um negócio branco, assim, uma sala branca, aquele silêncio, a área de atendimento tem que ser colorida, tem que ter som, baixinho, né? Tem que ter comida, tem que ter energia boa, porque isso vai ser transmitido. Tem que ter vibração. Vibração, tanto comercial quanto a parte de atendimento ao cliente. Pensa, gente, a maioria das pessoas, elas entram em contato com a empresa para quê? Pelo já? A maioria entra para reclamar de alguma coisa. Chutar o balde. Entende? Então, como é que eu vou deixar a pessoa já ali? Ai, vem mais um. Ai, tinha uma menina que trabalhava comigo num saque, que cada vez que tocava o telefone dava um piripaque nela. Ela se tremia toda. E ela olhava para mim e dizia assim, me ajuda. E eu comecei a mostrar para ela, para desbloquear isso aí que ela tinha, né? E mostrar para ela que o problema não era com ela. É uma situação que foi gerada diante da nossa entrega. E eu fui atendendo do lado dela o telefone, né? Fui conversando. E ela se tornou uma das melhores, assim, no atendimento telefônico. Então, assim, a gente tem que quebrar isso, sabe? Então, o que a gente fez? Começou a botar clima. Então, a área de saque lá era a mais colorida da empresa. Era balão, era coisa, era barulho, eu fazia coisa. E a gente inventava o tempo inteiro ações de setor mesmo, sabe? Calendário de ação. Hoje é dia do hambúrguer. Chega hambúrguer lá na mesa. Hoje é dia do chocolate. Do Neida tem chocolatinho lá para elas. Certo. Então, esse tipo de coisa, porque daí gera o engajamento da equipe, né? Claro. Para transmitir essa energia. Imagina, eu estar ali, né, comendo um chocolatão ou uma torta, e toco o telefone para um problema. Eu vou te dar boa tarde, porque eu estou feliz que eu estou comendo meu chocolate. Então, eu preciso cuidar desse time para poder transmitir esses sentimentos para o cliente, né? E já aconteceu de tu chegar num lugar e a pessoa tá ali esgualepada, tá? Opa, chegou a Opa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso estabelecimento aqui. Ô, Chicão, isso acontece muito em empresas que eu prestei consultoria. Ai, eu me sinto mal, porque dá pra ver que eles ficam... Agora, o que eu tenho que falar agora? Vai me julgar, lá vem ela. Como é que é as nossas palavras lá mesmo, gente? Como é que tem que fazer? Não, qual é a abordagem? Qual é aquela expressão que eu tenho que usar? Não, mas isso acontece... É sacanagem, né? Mas acontece muito com empresas que eu já prestei consultoria, que a gente já prestou consultoria. Eles têm aquele compromisso, sabe? Sim. Porque quando a gente entrega o projeto, a gente faz um treinamento com todo o time. E todo o time mesmo, não é só quem atende cliente. Então, desde a senhorinha que limpa ali, desde a pessoa que está lá atrás, que não tem nem contato com o cliente, a gente põe para treinar. Então, eles saem com uma energia lá em cima. A gente tenta colocar isso para eles, da importância, mesmo eu sendo da produção, é importante eu entender de experiência do cliente. E lembra que eu falei que a experiência ela tem a ver com todo o sentimento que você gera no cliente, né? Quando ele compra algo de você. Imagina que a pessoa que embalou aquele produto está lá na logística ou na expedição, separou o produto, ela colocar de qualquer jeito. Como eu recebi um produto assim em casa, e era um produto com valor mais alto, de qualquer jeito. Os restos de papéis assim de jornais e o produto ali em cima, nem na caixinha tava. Então assim, a pessoa da expedição tem que entender que o trabalho dela impacta lá. Lógico, não é só quem vende. É um conjunto. É um conjunto, não é só quem vende. Então assim, todos os negócios a gente precisa olhar para isso. Entenda de pessoas, ative os 5 sentidos das pessoas. Seria algo que eu deixaria como mensagem, sabe, Diego? Entenda de pessoas, ative todos os sentidos dessa pessoa. O que seria isso? Que é o tal do marketing sensorial. Eu vou, por exemplo, o Chicão vai demonstrar um imóvel para mim. Ele vai chegar mais cedo,
Ele vai abrir o imóvel, porque senão vai estar com cheiro lá de casa fechada, se for uma casa. Ele vai ter um olfativo dele. Eu quero ver se vocês têm coragem de ver imóvel comigo. É. Eu tenho um aroma do alto padrão. Aí, Do ó. 4 xeringadinhas lá. Ó, ele já tá entendendo. Na hora Então, que a pessoa assim, chega já... os 5 sentidos é exatamente isso. Eu vou ativar ali o meu sensorial, o meu olfativo. Pô, cheguei na casa aberta. Tem um sonzinho rolando, porque o Chicão tem a playlist dele, entendeu? Que é a playlist adequada pelo perfil de cliente que ele tá atendendo. Aí tem lá, menos funk, gente. Não vai botar uma Tati quebra-barraco, né? Sertanejo eu raiz. nem escuto, né? Que eu amo, mas assim, é aquela coisa Sim. dependendo do padrão Sim. do imóvel. Instrumental, tal. Isso. Aí, de repente, tá lá o Chicão, né? Como eu cheguei aqui, tinha uma aguinha, mas tá lá o Chicão sentado sabendo que vai o marido e a esposa, Opa. com a aguinha separada para eles. Tem algum biscoitinho, alguma coisinha que ele fez. Porque assim, a gente sabe o cliente que a gente vai atender. A gente sabe a tendência de fechamento ou não. Claro. E a gente precisa ativar esse sensorial dele, né? Os 5 sentidos. O cheiro é um dos principais, tá, Chicão? Que faz com que a gente crie as memórias daquele atendimento. Então, ele tem a pirâmide olfativa dele que ele fica até 6 horas na minha cabeça. Tô louco. Esse cheiro teu aí fica até 6 horas no meu sistema límbico, que a gente chama, do cérebro. Eu vou lembrar de ti durante um bom tempo. Né? Então, tem várias formas da gente ativar. A audição também, né? Ela ativa muito. Sabe legal. uma coisa que eu percebo que o pessoal tem dificuldade na imóveis, que geralmente o pessoal esquece que é vendedor. Então, quando eles vão para o imóvel, eles vão para te apresentar o imóvel. Ó, aqui nós temos a sala, ali nós temos... Não é assim, né? Tá vendo que é uma sala, que é uma cozinha, né? Sim. E como é que uma casa não vai ter Não, uma casa, Tem um uma filho, sala? tu tem uma filha, né? Aham. Pô, tu imagina a tua filha brincando aqui nesse jardim. Não sei. Tu gosta de grama? Vocês Sei. gostam de grama? Imagina vocês colocando o pé na grama todos os dias. É uma dificuldade que as pessoas têm. Então, o cara tá vendendo, é diferente. Isso aí, Chicão, porque é assim, ó, no varejo de moda, eu vim do varejo de moda, trabalhei bastante tempo também, né? O varejo, o motivo moda, de me aventurar no empreendedorismo. E aí tem uma regrinha, assim, uma orientação no varejo de moda que fala do cava bem. Eles mudaram um pouquinho e botaram bem vaca. O que seria o cava bem? Características, vantagens e benefícios. Aí eles mudaram. Não, vamos fazer o seguinte. Comece pelo bem vaca. Benefícios, vantagens e características. Características, Chicão, é o que tu acabou de falar. É tudo que a pessoa está vendo. Eu estou te vendendo um tênis azul. Eu não vou te falar assim, Thalita, então, como tu pode ver, é um tênis azul. Ele tem cadarço, né? Então, tudo que o cliente vê é a característica do imóvel. Então, isso deixa para o final, entendeu? E aí, tu começa a falar primeiro ali dos benefícios. Quais são os benefícios que eles têm, que o cliente vai ter, comprando esse vantagens, imóvel? né, Tu acabou de dele. dizer, imagina a tua filha correndo aqui nesse pátio. Até porque recebendo teus por amigos. exemplo, eu vendo alto padrão. Aham. Então eu não vendo metro quadrado. O cara não vai calcular. O meu cliente não é o cliente que vai calcular e dizer assim, ó, não, mas aqui eu tô pagando 10 mil metros quadrados e na esquina de trás. Eu não vendo isso. É isso que eu vendo. Eu vendo alto padrão. Eu vendo imóvel pro cara não trocar mais o resto da vida dele. Um imóvel para ele entrar ali, não pensar assim, não, mas daqui 5 anos se eu vender, não. Vai entrar ali e pensa que ele vai criar todos os filhos ali. Então muda um pouco a percepção. Né? Porque o meu cliente não é um cliente que vai questionar isso, que vai dizer, não, mas aqui eu tô pagando 8 mil metros quadrados e ali eu tenho que falar dos benefícios, né? Isso aí. Do imóvel. Eu falo que essa regra não é só para varejo de moda, é para qualquer apresentação de serviço, qualquer apresentação de produto. Começa falando dos benefícios que aquele cliente vai ter adquirindo aquilo. Depois fala das vantagens, que é diferente de benefício. Né? E depois você finaliza com características, se preciso for. Né? Então, assim, Thalita, então, ó, esse tênis aqui, ele tem uma tecnologia, então tu vai ter muito conforto na tua corrida. Aí depois traz a vantagem. A vantagem dele é que ele é uma cor neutra, então, assim, tu não vai ter problema tanto de sujeira e tal, então tu consegue lavar ele com menos tempo. Porra. E no final, como tu pode ver, ele tem aqui esse cadarço, essa sola dele é branca, mas, assim, ele tem uma tecnologia que também é fácil de limpar, né? Não precisa... Entende? Então, por final, deixa a característica se preciso for. Mas comece falando por benefício. Ali você já põe a pessoa dentro daquela ideia, sabe? Tipo, ela já sente que aquilo é dela. É verdade, mas Martina correndo aqui nessa grama. Então, Talvez você já começa a imaginar, né? assim, por exemplo... O Jota comprou uma casa assim, cara. É. Ele nem queria casa. Ele falou, cara, eu não queria casa. O cara me insistiu e tal. Fui ver. Ele disse que quando chegou lá, ou foi o Caio Carneiro? Um dos dois, contaram no podcast dos dois, ele tava ouvindo e um dos dois comprou uma casa assim. Aí o cara falou assim, deixa eu te perguntar, a sala da tua casa hoje é grande?
razoavelmente. Os filhos. Domingo, final de tarde, assim. Vocês assistindo o jogo na TV, ou depois do almoço. E eles correndo aqui nessa sala, brincando de se esconder, cara. Sim. Cara, o Caio, ou foi o Caio ou o Joel, os dois Sim. tem 2, 3 filhos, né? E aí diz ele que, cara, me pegou. Me pegou. Pô, Me pegou. Eu fui atender um cliente no Blue Lagoon, da Baldissera, na Lagoa. E aí, o cliente me chamou, Chicão, tal. Ele tinha visto com outro corretor tinha apresentado pra ele, e ele gostaria de ser atendido por mim. Então eu falei, cara, legal, tal. Eu consigo ir aí agora, tu tá disponível? Tô disponível. Eu fui lá na hora. Levei um material pra ele, levei um borrifadorzinho desse aroma que eu tenho vários, né? Entreguei um pra ele, ó, tô entregando aqui pra ti o material, mas eu gostaria de amanhã a gente conversar lá no condomínio. Tu e a tua família. Fomos eu, ele e a esposa. Ele, a esposa dele e a filhinha pequena, 2 aninhos. Cara, chegou lá a gente conversando lá na beira da... Lá já tem a ilhinha, já tem a prainha ali, já estão construindo o salão de festa, a academia. E eu e ele conversando, eu, ele, a esposa e a pequena ali, cara. Daqui a pouco a pequena se soltou deles e deu um ponto na água, cara. Pá! Papai, lagoa! Ele olhou pra lagoa e falou assim pra mim, ó. Acho que eu trabalho todo dia pra dar uma vida boa pra elas, cara. Comprou. Tem como, cara. Não. Comprou. Deu uma semana, ele, acho que se for, fez a proposta, não, se for assim, fechado. Que legal. Então, assim, cara, eu fiquei pensando assim, e eu perdi uma venda no começo da 40 dias de ramo, tu lembra que eu perdi a venda de 6 milhões? E eu não levei pra negociação a família inteira. Então, eu fui, negociei com o cara não tá fechado, apertou as mãos, abraço e tal, pegou o brinde. Chegou em casa e falou com a esposa. Ainda no processo de compra, deu ruim. Aí deu brete. Aí o que acontece? Aí o pessoal dizia pra mim assim, ó, mas que cliente sacana, né? Falou que fechou. Eu disse, cara, mas peraí, tá, tudo bem. O cliente falou que ia fechar e não fechou. Mas eu fui errado. Porque ele não era totalmente... Ele não tomava decisão sozinho. Ele não se manda. Eu era pra perguntar pra ele se toda a decisão tava na mão dele. Ele ia me dizer, cara, eu e minha esposa, então tu consegue trazer ela pra negociação. Claro. O erro também foi meu. Sim, e o cliente dá sinais, não é? Se ele falou da esposa, eu digo que o cliente dá sinais assim. Se hoje a gente for negociar um imóvel, vai dizer, o que vocês procuram? Cara, assim, ó, a gente gosta de receber pessoas, mas o apartamento não possibilita isso pra gente. Então a gente quer ir pra uma casa e tal. Aí o que tu já pegou? Que eles gostam de receber pessoas, né? Vai apresentar um imóvel e tem uma área de festas, o que tu vai falar? Imagina aqui, trazer teus amigos, né? Pra um sábado, passar o dia aqui em família e tal. Porque tu já captou lá que eu gostava de receber pessoas. E eu não consigo hoje no apartamento. A pessoa já se imagina, é verdade, né? Que legal, né? Essa estrutura aqui e tal. Então é isso, é entender os sinais, né, do cliente e na hora do teu pitch lá, da hora da tua apresentação, tu ir bem na veia, assim, né? E hoje com o Google isso aí facilita muito, né? Porque o cliente entrou ali na mentoria que nós estávamos agora lá em São Paulo, o Augusto Braga falou, cara, o cliente vem, aparece o lead ali para você. No WhatsApp ali, olá, tenho interesse nesse imóvel, consegue passar mais informações. Aí tu passa as informações que já tá no anúncio. O cliente já viu, ele falou. Não, cara, não é. E ele falando, né? E hoje em dia com o Google já dá pra te pesquisar a vida da pessoa, saber louco. quantos filhos que tem. A pessoa quando chega, ela já pesquisou de cabo a rabo. Onde que mora. Pelo Instagram, tu consegue ver se a pessoa gosta de festa, se não gosta, se é uma pessoa mais reservada, se não é. Hoje é prontinho, né? E assim, Chicão, os clientes estão conhecendo mais das empresas do que as próprias empresas. É isso. A gente pesquisa muito, a gente já sabe, nós como vocês também, né, como clientes. Já vê o preço de tudo. Eu tenho uma moto, eu vou comprar um capacete. Cara, eu já consultei todas as tecnologias possíveis. Já sabe qual capacete ele quer, quando é que Então, se eu custa. chegar numa loja que venda capacete, eu digo assim, eu quero comprar um capacete. E a pessoa, eu tenho esse aqui é R$1.000, esse é 2.000, esse é 3.000. Tá. O que cada um entrega, né? Agora, se eu chego num lugar, eu quero comprar um capacete. Thalita, que tipo de moto tu tens? Que tipo de passeio tu costuma fazer? Faz uma triagem, entendeu ali o que o cliente quer e oferece a coisa certa. Né? E outra coisa, não podemos nunca medir o bolso do cliente pelo nosso bolso. Né? Meu Deus, ele não vai pagar esse valor para mim. Por quê? Não vai. Porque tu tá olhando pro teu bolso. Tu não enxerga valor naquela entrega. Eu tive isso dentro de uma empresa. Nós estávamos no momento de precificação de produtos e tinha um vestido lá que custava R$3.000. E eu falei, gente, isso... Eu não tenho coragem. Eu falei assim, o cliente não vai pagar? E o diretor falou assim, não meça o bolso do cliente pelo teu bolso. Tu não enxerga valor que tem agregado naquele vestido.
Mas o cliente, sim. Porque o cliente sabe que aquele vestido ele é de seda, então ele já é um tecido diferenciado. Ele sabe que ele tem uma modelagem diferenciada, ele sabe que ele é exclusivo. Então, assim, realmente, a gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não confundir o nosso bolso com o do cliente. Então, isso foi uma lição que eu aprendi de um diretor meu. E o que a gente está aprendendo hoje contigo aqui é brincadeira, cara. A gente sempre brinca aqui o nosso convidado é histórias que inspiram a tua história e os teus ensinamentos hoje é de grande valia. Para quem quer saber um pouco mais sobre a Thalita Coral, aí vai ter que acessar o Instagram, fazer contato, @se eu fosse cliente. É isso, Thalita? É. Tá tudo na descrição já, né, E Casé? começou assim, né? Eu comecei com aquela... Qualquer lugar que eu vou, eu penso assim, gente, se eu fosse cliente desse lugar, começou assim. Eu ia adorar receber, né, o produto dessa forma. Tu vai muito em lugar novo? Ou tu já gosta de ir nos lugares que Adoro em tu lugar sabe? novo. Adoro Principalmente para conhecer. já Conhecer. dar uma... Quer ver lugar de comida novo. Eu adoro ir em lugar novo. Já teve situação de empresas pagarem para eu ir, né? Tipo, Ô, pagarem... Thalita, não quer jantar aqui só para tu depois me mandar um áudio para mim? O que, que tu gostou, o que, que não pra gostou? sentir a percepção. No sentido assim, não, olha, vem aqui, eu não te cobro nada, para depois me dizer um o feedback. que tu achou, né? Então já tiveram situações assim. Legal. Já recebi coisa também nesse sentido. O que tu achou da experiência? Me conta. E empresas que às vezes a gente tem o tal do diagnóstico, que é um serviço que a gente oferece, de eu passar um dia dentro da tua empresa e no final eu te dou um relatório. Ó, dentro desse contexto todo de jornada tá aqui os pontos de fricções. Legal. Mas o dono da empresa não avisa os funcionários. Não. Porque o que acontece? Quando chega, tu tá lá. Então, Quando- cheguei, me Mas- apresento, e- vou chegando. Ah, mas tu fala daí quem tu é. O que tu tá Não, fazendo eu me ali. apresento, eu digo que eu sou uma consultora e que eu vou acompanhar o trabalho deles, para eles ficarem à vontade. Eu não quero atrapalhar, só vou fazer algumas perguntas no decorrer. E vou ganhando a confiança. Levo um chocolate, levo minha Thalita, né? Ah, boa. Né? Vocês podem esperar também que de vocês vai vir. Que legal. Porque, Então- porque o Adelor Lessa mudou a programa, a grade musical da Rádio Som Maior um tempo atrás, e aí ele botou o cara que era o Clayton Rosado, que ia ser responsável por mudar tudo isso. Ele ficou lá quase um mês e nós não sabíamos quem era. Ele lá quietinho, de fone aqui, pá. E eu dizia, meu Deus, quem é aquele cara da Polícia Federal? Tá só me olhando. Eu dizia, Vai. cara, e foi. Daí quando anunciaram, eu digo, Era cara, ele. ele estava ali quietinho. Porque legal, às vezes né? talvez se anunciam que tu vai, o pessoal se comporta diferente. pode- A gente não anuncia. E eu costumo ser muito discreta nessas idas, sabe? Não ser aquela pessoa que vai chamar atenção. Ela tá anotando. Daqui a pouco tu vai ali e escreve alguma coisa, né? Que eu uso o celular para fazer minhas anotações. Claro, Assim, eu sim. deixo para fazer depois, eu tiro algumas fotos Sim, discretas sim. para apresentar isso em relatório, né? Legal, cara. E Legal. uma novidade que ia acontecer em outubro, mas a minha turma teve que ser postergada para maio. Eu estou indo para Disney fazer a minha especialização dentro do Instituto Disney, de experiência e mapeamento de jornadas, liderança. Eu vi um vídeo, inclusive, essa semana sobre isso, É. cara. O cara assim, tu gosta de ficar muito tempo na fila? Não, odeio. Eu digo, por que quando tá na Disney tu não reclama nada? Exatamente. É, começa a explicar por quê, né? É Tudo que eles isso, fazem. tudo. Dizem que na Disney eles pintam a Disney todo dia. Não. Isso aí eu desconheço, Chico, mas é pode mito, ser. né? Não, acho que não. Dá uma trabalheira pintar, Não. rapaz. Eu acho que eles pintam todo dia. O Telmo falou no culto domingo. É? O Telmo pode não ia ser. falar se não tiver certeza. Ele tá nos então. Estados Unidos agora. O que eu garanto pra Que vocês. todo dia que tu chega lá, tu tem a experiência que tu tá num lugar novo. Então, o que eu garanto pra Ou vocês? lavam hoje, né? Não sei. Que porque lá, a tecnologia, cada né? 30 passadas, você vai ter uma lixeira para não deixar lixo no Sim, chão. isso aí. Cada lugar que mas você for vai ter um cheiro alinhado àquela experiência do brinquedo. E essa formação era um sonho meu e a gente, né, são 20 profissionais do Brasil que vão para lá, a gente faz uma imersão, vai para os bastidores, né? Então sabem que tem túnel lá embaixo. Então tudo que acontece em cima tem muita coisa por baixo. Então, assim, os cast members, eles andam por baixo, então nunca vai ver um Mickey segurando a cabeça dele. Então Sim, é tudo sim, por sim. baixo. Então a gente faz essa imersão lá dentro, conhece os bastidores, a gente também faz toda essa parte de formação para a gente poder chegar aqui e conseguir entregar ainda Legal, cara. experiências Quanto bem tempo vai incríveis. ficar lá? Vou ficar um mês, Que praticamente. legal, Aham. cara. Da Disney. É uma formação bem legal e vir com essa bagagem, né, vir com essa formação vai ajudar muito mais as empresas aqui da nossa região que contratarem se eu fosse cliente. Eu acho, né? Eu acho só.
Já tem gente contratando, marcando agenda para depois da Disney, Eu né? falei, não, teve um Porque daí ia cliente... ficar assim, não, vai comer o preço, já vou teve- agora. Mas acho que, calma, sem brincadeira, tá? Teve um cliente que falou, eu vou fechar negócio contigo agora, porque eu sei que depois tu vai inflacionar o valor. Pós-Disney, gente, teve um reajuste aqui. Eu falei assim, Aconteceu um negocinho do Mickey aqui. Bem Legal, isso, legal. gente. Bem... Thalita, queremos agradecer demais por ter vindo compartilhar essas histórias, Imagina. essas informações conosco. A gente que trabalha, que tem negócio, que faz atendimento, sempre aprende muito, né? E a entrevista contigo foi sensacional. E fica a dica, cara. Quem tem negócio, tem empreendimento, é gestor, enfim, faz o contato com a Thalita ali para poder melhorar cada vez mais o teu processo, o teu atendimento, que faz toda a diferença, tá? Um atendimento ruim marca e um atendimento bom marca tanto quanto. Eu tô lendo um livro agora que é Como Convencer as Pessoas em 90 Segundos. Que fala que do primeiro contato, como quebrar o gelo, como fazer a pessoa gostar de ti. Fala que a pessoa que não gosta de ti, ela ignora até o que tu faz de bom. E a pessoa que gosta de ti, até as coisas erradas que tu faz, às vezes ela releva. Perfeito. É isso aí. Então a experiência manda muito Que conclui o que eu falei. Entenda de pessoas, não é? É. A gente precisa Eu entender. tive na USA esses dias, comprei uma bola, e aí a bola começou a esvaziar, eu fui lá de novo trocar, né? Só que eu já tinha usado a bola algumas vezes, né? Mas com o Pedro, né? Meu filho, 2 anos chutando. E eu cheguei pra trocar a bola. E quando eu falei pra vendedora assim, ó, essa bola tá esvaziando, eu queria trocar ela. Ela assim, deixa eu ver aqui. Quando ela foi ver o que era o defeito, o André, que é o dono, é amigo meu, né? Mas eu tenho certeza que ele faria com qualquer pessoa. Se ele passou por trás e falou assim, ó, troca a bola, depois a gente resolve o problema. Ah, não, beleza, me deu uma bola nova, eu fiquei... Diferença. Claro, ele vai A resolver. percepção dele de indiferente. saber que tu é um cliente Ela assíduo não ia deles. arrumar a né? bola. Se furou, ele vai não. arrumar, se É. quando ele devolve pro cara que ele Quanto comprou. custa e- um prejuízo de uma bola ou um prejuízo de perder um cliente? Então ele Né? pegou, não, troca a bola, depois a gente resolve. Pegou e me deu uma bola nova, daí Ah, meu que filho, legal. oi papai, ganhamos uma bola nova. Daí eu saí da loja, eu fiquei 3 minutos Muito na loja legal. pra resolver um problema. Legal, cara. E você que está acompanhando essa entrevista maravilhosa, além de estar aqui no YouTube, vai estar no Spotify também. E os cortes dessa entrevista vai estar também no nosso Instagram e também no TikTok. Entrevista 140. Uma aula hoje aqui, tá? Do jeito que a gente gosta, um assunto que a gente gosta muito e aprendemos, eu tenho certeza que você aprendeu também. Semana que vem a gente tá de volta, né, Pretinho? Vamos pra cima, né? Um podcast pra ouvir de novo depois. Eu vou fazer, amanhã eu vou treinar ouvindo. Não, amanhã não, né? Quando for. Vai a hora amanhã já, né? Vai para amanhã. Amanhã, quinta-feira de manhã, eu tô treinando já ouvindo de volta. Eu preciso anotar, né, cara? É, eu tô fazendo o meu cardio sempre escutando o podcast. Esse aqui eu vou escutar de novo também, tá? Então Que não bom, podemos gente. deixar de encerrar Ah. sem mandar um beijo pro Novelli, do Novelli, né? E a Monique Coral, né? Que foram isso aí. indicação Mesmo. deles, olha aí. Como que eu não conheci esse fenômeno? Pois é, rapaz. Onde é que tava escondida essa mulher que a gente não tinha visto ainda, Agora mano? eu já sei. Agora amanhã, quando eu for atender um cliente, eu já vou entrar na casa, porque eu chego antes, um pouco antes, eu já vou dizer, se eu fosse cliente. É isso aí! Boa, Bom, gente, boa. muito obrigada. Foi um Imagina. prazer estar aqui. E sempre vai ser um prazer poder ajudar vocês a oferecer uma boa experiência para o cliente de vocês. Coisa linda. Gente, obrigado, um beijo. No fundo do coração, semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.